Tá. Eu quero dar bom, boa noite a todos que podem estar assistindo agora a nossa gravação, né? Nós acabamos de fazer a vibração com a Inês e vamos receber na noite de hoje a Meire Kemi, que já está aqui na tela comigo. Eu vou aproveitar para dar dois recados a todo o grupo que está aqui essa noite. No dia 30 de julho, é um domingo, eu vou estar colocando no grupo da Egrégora amanhã. Nós fomos convidados a fazer uma visita ao solo sagrado, né? Para quem não conhece, o solo sagrado, ele é da Igreja Messiânica, ele é um parque Ibirapuera espiritual, é um paraíso aqui na Terra, é um local muito bonito. E nesse dia 30, eles vão abrir para que o público que não seja messiânico possa estar conhecendo o lugar, né? E nós fomos convidados, então, para poder ir até lá. Vamos montar um grupo. Quem tiver interesse, por favor, me passa no particular o seu nome, a sua idade, a placa do carro e um documento. Eu vou estar colocando tudo isso no grupo amanhã, mas já vou avisando vocês que o nosso interesse é poder, inclusive, encontrar um lugar lá, ou na grama, ou em alguma parte de lá do espaço, para a gente fazer um bate-papo entre o grupo da egrégora, né? Eles vão ter uma oração matinal às 8h30 da manhã. Vocês podem chegar às 8h30 da manhã, mas também podem chegar depois dessa oração. O ideal seria chegar no mais tardar entre 10 e 10h30 da manhã, para que a gente possa se reunir, bater um papo, visitar o parque, que é enorme, é uma coisa. Vocês procurem na internet, quem não conhece, Solo Sagrado, e vocês vão ver que realmente é uma réplica do paraíso terrestre. Bom, então isso amanhã eu ponho com detalhes para vocês. A outra coisa é uma solicitação. Na segunda quinzena de novembro e na primeira quinzena de dezembro, nós vamos fazer uma rodada com líderes religiosos falando sobre o Natal. Então, essa pessoa que nos convidou para ir lá na Messiânica, ele vai fazer o Natal Messiânico. O nosso professor da Escola de Filosofia já se candidatou e vai fazer o Natal Esotérico, né? Caso vocês queiram indicar um padre, um líder espírita, um budista, enfim, se vocês quiserem indicar alguém que queira falar sobre o Natal dentro da sua filosofia, dentro da sua crença, né? Então, para vocês terem uma ideia, o líder lá da Messiânica, ele que é o Meishu Sama, ele nasceu no dia 23 de dezembro, né? E aí eles têm o Natal Messiânico, que é do nascimento dele, né? Então, como aqui é uma tribo muito aberta, né, ecumênica, nós estamos abertos a receber, né? A princípio, o ideal seria que fosse um líder de alguma dessas filosofias de vida, religião, enfim. Mas, se algum de vocês falar assim, nossa, eu gosto muito desse tema, eu tenho muita coisa para compartilhar desse tema, também pode me procurar, eu passo as datas que terão disponíveis, tá? E nós vamos fazer, então, essa rodada de Natal entre o final de novembro e uma semana antes, na verdade, do Natal de dezembro. Vai ser esse período. Dito isso, dona Meire Akemi, muito boa noite, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, ocupando, e o duro vai ser eu segurar, que eu já estou emocionada. Com muita alegria e gratidão que eu estou aqui hoje. Eu vou dar uma recapituladinha, né? Semana passada, a hora que eu estava vindo embora para assistir a egrégora, eu vi um rapaz que estava vendendo
desenhos dele. E eu conversei com ele, dei umas sugestões, depois eu compartilho lá no grupo o que eu falei. Para ele ir trabalhar em restaurantes que por ali tem, né? E seria uma forma do estabelecimento ter um atrativo e ele também vender melhor os produtos dele do que no Farol. E aí eu vim embora com essa alegria, né, de eu ter dado um pouco de esperança para ele, né? E todo mundo aqui acho que já sabe da placa 66, que para mim é um sinal divino de que algo que eu fiz ou pensei está no caminho certo. E aí, lá na frente do presídio, né, porque eu venho pela Trabalhadores, lá na frente do presídio o trânsito estava tudo parado. E aí, quando eu olhei para minha frente, a placa do carro da frente era 66, do lado de cá também era 66. Passou aqui um 66, na quarta faixa também, sabe? Eu falei, Jesus amado, mas só porque eu conversei com o rapaz e falei que eu ia ajudar, né? Não pode ser só por isso, né? Mas vim rezando e agradecendo. Aí foi a egrégora da Cláudia, que foi maravilhosa. Quem perdeu, tá lá no canal, tem a oportunidade de assistir. Só que ela deu uns spoilers no meu, do que eu, racional, tinha pensado em fazer hoje. E aí falei, o que eu vou fazer, né? Em uma semana, né? O que eu vou mudar totalmente o que eu tinha planejado. Mas eu confio, eu sei que o que é melhor vai acontecer. Fui dormir, acordei 4 horas da manhã, com esta vivência que nós vamos ter juntos hoje na mente, né? Pelo menos a primeira parte, o que fazer. Mas eu ainda não sabia como terminar, né? E aí eu tinha feito um vídeo contando essa história do rapaz que eu tinha ficado feliz de dar ajuda para ele. E logo depois apareceu o vídeo do Danilo Yamamoto, que em 2020, na época da pandemia, fez uma live para as minhas professoras, né? Nós juntamos 4 escolas e nós fizemos uma reunião pedagógica online e ele aceitou o desafio, por indicação da Solange, aceitou o desafio de fazer a mandala, né? E quando eu vi o vídeo dele, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer para encerrar. E aí foi daí que surgiu a ideia de fazer a mandala. Então, agora eu faço um convite para que vocês vivenciem comigo essa experiência. Então, Renato, vou pedir para você pôr o videozinho que nós fizemos aí na sua casa para ensinar o pessoal como vamos. Nós pedimos folhas, nós vamos dobrar 2 em 3, porque eu tô sozinha, né, em casa. Eu falei, outro dia eu fui à casa deles, eu falei, eu vou aproveitar e gravar aqui, porque depois eu não tenho como gravar em casa sozinha. Pode pôr. Tá, né? Então, uma folha. Então, uma folha, 2 folhas, na verdade. Nós vamos dividir em 3 partes, aproximadamente, tá? Só dá uma olhadinha, se tá mais ou menos equilibrado. E você vai fazer essa dobra em 2 folhas. Então, vocês vão fazer 2 folhas essa mesma dobra. Divisórias. Pode até marcar bem para dividir uma parte da outra. Porque cada parte dessa nós vamos trabalhar em separado depois. 2 dessa e na outra nós vamos marcar um quadrado mais ou menos, porque nós vamos eliminar essa beiradinha aqui, porque ela vai servir de guia para nós. Esse aqui você pode tirar. Nós podemos fazer neste quadrado uma marcação e usar um compasso improvisado com um barbante e um lápis. Ou a
tampa da panela, tá, gente? Por isso que eu pedi a tampa da panela. O compasso não deu muito certo, não. X. Dá para voltar um pouquinho? No começo eu não estou acompanhando. Vai até a beirada. Não consegui. E circula. Por favor. Porque ela vai servir de guia para nós. A primeira você divide em 3 folhas. 2 folhas assim. E aí a terceira dobra em quadrado, tira aquela partezinha, né, que vai sobrar. E aí nós vamos trabalhar a mandala nesse papel aí. Nós estamos preparando já para poder fazer a vivência de uma vez depois. Uma marcação. É bom a Aí eu tô cada passo, eu pedir para o Renato parar, tipo assim, mostrou que é para dobrar. Aí para, a gente vai e faz. Tá bom, Será que dá tempo? dá. É, porque aí dá tempo, senão a gente olha para baixo e não está vendo o que está acontecendo. Eu já pausei. Você quer que volte um pouco, Meire, e usar para você explicar? Eu acho que não. É um Eu quadrado dobra no gostaria. meio. Eu não perdi tudo. Eu gostaria, por favor, eu perdi tudo. Eu dobrei em 2, mas tem 3, né? Parte está maior que a outra. Vou reiniciar. Peraí. Então, eu vou fazer aqui ao vivo, então. Acho que é melhor. Você que sabe. Então, acho que é, porque aí eu vou falando e eles vão fazendo. Acho que é melhor eu fazer ao vivo. Eu deixei o material mais ou menos no jeito aqui. Então, uma folha, vocês vão dividir em 3 partes, tá? 2 folhas dessa. Com essas dobras. Porque nós vamos fazer desenhos aqui, mas depois... Tanto faz a medida, Meire, tanto faz a medida, que se uma fica maior que a outra... Não tem importância, é mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Então, 2 folhas, vocês vão fazer essa dobradura. Entendeu? Aí a outra é um quadrado. Tá? É um quadrado. Aí a gente dá uma... Você cortou 1/3 da parte. eu cortei aquela partezinha lateral. É que eu já usei a minha parte. Você usou uma medida, você fez alguma coisa com a folha no vídeo, mas eu não consegui prestar atenção. Fazer quadrado na folha de sulfite, assim, ó. Pega a folha inteira, essa lateral menor vai encostar na maior, fazendo o bico, para fazer o quadrado. Vou colocar aqui na parede. Que nem eu ensino as crianças a fazer dobradura na escola. Aí ficou o quadrado. Essa parte aqui tá sobrando, pode tirar fora. É porque a sua folha é maior, não é, Meire? Acho que tá diferente. Eu peguei uma folha maior para vocês poderem enxergar. Quem tiver com a folha... Sim, toda folha sobra. Dá para fazer igualzinho. Ó. Eu estou com uma folha sulfite, tá. dobrei igual a Meire falou. Aí ficou o triângulo, certo? Do quadrado. Nós vamos marcar o meio, só um piquezinho, para vocês saberem onde é o bico. Só um piquezinho. Que aí, daqui, nós vamos partir para fazer a divisória de 3 partes aqui. Então, a ponta do nosso cone, né? Do nosso sorvete, tem que ficar aqui. É isso. Essa daí é a parte, para mim, mais delicadinha. Volta lá. Vou pedir ajuda de novo, desculpa. Então, olha, eu pego a folha, aí tá enquadrado, põe ponta com ponta. Aí a gente marca um piquezinho para a gente saber onde é o meio. Não, já me perdi. Abre, aí você sabe onde é o meio. Então, você vai levantar essa parte de cá, ultrapassando para lá, e o de cá, ultrapassando para cá. De modo que o piquezinho, o biquinho do nosso vértice fique aqui, na onde você marcou.
E aí você vai ajeitando, vai indo mais para lá, mais para cá, para ficar mais ou menos igual. E vinca. E aí aqui a gente vai pegar a parte redonda, né? A tampa de uma panela ou um prato e vai riscar o círculo. Tá bom? Mas essa parte da mandala mesmo, eu acredito que a gente não vai dar conta de terminar tudo. Aí vocês vão fazer, quem quiser, depois, para continuar. Porque eu acho que o que a gente vai vivenciar vai levar o nosso tempinho. Eu vou colocar o teu videozinho lá no grupo da Egrégora, que assim a pessoa pode Sim, ir para frente e para trás. olhar depois com calma, tá Isso. bom? Agora, neste momento, nós precisamos daquela folha, 2 folhas dividido em 3. É que eu já desenhei a minha, não queria. Ó, dessa parte. Desculpa, Meire. No quadrado a gente já desenha o círculo, não? Pode deixar o círculo para depois. Que o mais importante para nós é essas folhas divididas em 3 partes. E aí, como vai funcionar? Cada 1/3 dessa folha significa, né, equivale a 1/3 da sua idade. Então, você vai pegar a sua idade e dividir por 3. Suponhamos 45. 45 por 3, 15. Então, neste primeiro, nós vamos desenhar de 0 a 15. No segundo, de 15 a 30. E no terceiro, de 30 a 45. Suponhamos que a pessoa tem 60. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Tá? 1/3 da sua vida. Mas não precisa escrever esses números agora. Não. Tá. Aí eu vou pedir para você pôr a musiquinha aí. A primeira. Aí na primeira parte, vocês vão desenhar o que foi difícil, dolorido para a sua criança viver. Acho que eu vou preferir que deixe pequeno a tela, porque é só a música, que eu queria enxergar a carinha das pessoas que estão aqui, pode ser? Por favor. Não dá? Tá fechado o microfone. Com compartilhamento, o máximo que ficam 6 pessoas aí, e aí você pode fazer, eu posso ir passando para o lado para você ver. Não, relaxa, então, sem problema. Então, nessa primeira 1/3, vocês vão desenhar a maior dor que vocês viveram lá, do primeiro 1/3 da sua vida. No então, exemplo que eu dei, de 0 a 15. Falando é nessa de 3 partes. Nessa de 3 partes, abre. Aqui na primeira parte, vocês vão desenhar alguma coisa. Por exemplo, eu vou mostrar o meu, que acho que fica mais fácil. O meu, eu tive bronquite quando eu era pequena. Quase morri. E o meu avô descobriu um senhor que fazia iaitô. Iaitô é mocha, né? Aquele que queima. Era para o meu bem, mas era muito dolorido para a criança, né? Então, para mim, o que mais marcou foi essa época. Então, eu fiz aqui o desenho de uma pessoa com as feridinhas aqui. Deixa eu pôr aqui para não aparecer o desenho. E aí, o que eu vou usar, ó, tá vendo que aqui tem a mocha? Porque depois nós vamos pegar de cada fase uma parte.
Então, aqui eu fiz eu com a Mosh. Vou Então, dar um tempinho para... e marcou você no primeiro terço da sua vida, é isso? Negativamente. Uma coisa ruim, uma coisa dolorida, uma perda, algo que você quis muito e não teve, uma dor, algo ruim. Às vezes eu fiquei na dúvida entre isso e a perda de um cachorro, né? Eu não sou muito amigável com cachorros, porque eu tenho uma dor muito grande, né? Eu tive um cachorro que era muito querido e um vizinho roubou. E eu sabia, eu mostrei para meu pai, mas como esse vizinho era bandido, né? Era do mal, a gente não foi atrás. Então, eu não gosto de animais perto de mim por causa da dor que eu senti pela falta desse meu cachorro. Alguma coisa que marcou vocês que doeu. E aí, quem terminou pode ir fazendo do seu segundo terço. O que foi que doeu em você no seu segundo terço da sua vida? Aquele primeiro namorado que te abandonou.
uma reprovação na escola. E o terceiro é esse pedacinho agora mais recente. O terceiro terço da sua vida, até o dia de hoje. Qual foi sua dor? O que mais foi desafiador para você? Que te causou revolta? Que quando você lembra, te dá um nozinho na garganta, te faz o coração ficar apertadinho. Quem tiver mais do que um, pode pôr, tá, gente? Eu falei um, mas quem tiver mais coisas que te feriram, que te magoaram, pode pôr. Dentro dos seus um terço, pode colocar. Vai extravasar todas as mágoas, as tristezas, tudo que você carrega.
Meire, Cida falando. Eu tenho dificuldade em desenhar. Posso só ficar escrevendo como eu estou? Pode. Tá, porque desenho para mim é complicado. Eu tô Pode escrevendo. escrever. E aí, só que depois, na hora de construir sua mandala, com o tempo, você vai procurar. Se você não conseguir reproduzir em desenho, você pode pegar na internet algo que te represente para você usar, tá? Tá. Porque aí a imagem vai ser necessária. Pode escrever, se você não tem não é boa no desenho, pode escrever para que você coloque para fora Tá bem. as dores e as que te limitava, né? O julgamento que você sofreu, as injúrias, as injustiças. E agora eu vou pedir para vocês pegarem a folha de vocês e olhem para tudo aquilo que vocês viveram desafiador, onde houve sofrimento, onde houve perda, onde houve injustiça, julgamento, tudo aquilo que magoou vocês, e por conta do que você passou, você adquiriu crenças que te limitam, que te impedem de ir, de ousar, que te deixam inseguro, que te travam. E aí, segurando nesse papel, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E imaginar que esse papel vai começando a se deteriorar, como se fosse um pergaminho antigo, vai se deteriorando, vai se desfazendo e vai descendo, como se fossem sementes, se aprofundando na terra, criando raízes, indo de encontro com a Mamãe Gaia, lá no centro da terra. E ela, com toda amorosidade, vai acolher todos os pedacinhos das suas dores, todos os seus medos, tudo que te feriu. Com a força da renovação da Mamãe Gaia, isso vai se transmutando, se transformando e brotando, como se fosse uma planta. Primeiro as raízes, lentamente o tronco, as folhinhas, e vem crescendo para fora. Você se apoia nessa força que vem da Mãe Terra, e essa árvore vai crescendo
ficando gigante em direção ao céu, te levando junto com ela. Chegando lá em cima. Renato, se você quiser trocar a música, subindo, crescendo junto com a árvore, indo em direção ao céu. Contato com o seu ser superior, que você acredita. Deus, Jeová, Buda, Oxalá, não importa. É Ele quem vem te acolher. Te envolve, sem dizer uma única palavra. Apenas com o olhar, vai te fazendo sentir que Ele entende o quanto foi difícil. Tudo que você viveu foi necessário. Que você teve ganhos. Se você aprendeu com esse sofrimento, amadureceu, mesmo que na marra. Você se fortaleceu, mesmo que com dificuldade. Você está aqui, agora. Esse ser superior vai te conduzindo para um lindo lago. Nós vamos entrar neste lago e sentar lá embaixo da cachoeira, que vai lavar nosso corpo, tudo que já não nos serve mais, deixando ir e ao mesmo tempo preenchendo com a pureza da água todo o vazio que a gente sentia. Nós vamos caminhando para a beira da margem. Vamos sentar numa pedra, debaixo de uma árvore linda, frondosa, esperando nossa roupa secar. Enquanto a gente espera, nós vamos pegar a segunda folha. E nessa segunda folha, na primeira parte, nós vamos desenhar ou escrever o maior presente que a nossa criança recebeu. A melhor lembrança da sua infância. Que até hoje você se emociona quando você lembra que você viveu na sua infância.
aproveita para matar a saudade dessa sua criança. Na segunda parte, vocês vão desenhar ou escrever a melhor realização, o maior ganho, a maior alegria da sua vida profissional, ou quem ainda não trabalha, na sua fase escolar. O que o seu racional conseguiu de êxito? De uma casa, um emprego, um casamento. Qual foi a sua maior alegria nesse seu segundo terço da vida? Um filho, uma viagem, um grande amor. A emoção que você viveu quando você conseguiu isso. Traga essa emoção de volta. Se preencha dela. No terceiro pedaço, na terceira parte, qual foi seu momento de encontro com a sua essência, com aquilo que te move de verdade, o que te faz o coração pulsar, os olhos brilharem. Momento de conexão com o seu eu superior. Aquilo que você, quando realizou e conquistou, te faltou o ar.
agora nós vamos pegar as duas folhas, as dos desafios, das dores e as das conquistas. Aí eu vou fazer o convite para que vocês integrem tudo isso, pois tudo isso que vocês viveram é que fizeram quem vocês são hoje. Foi graças aos desafios e às vitórias e conquistas que vocês são quem são hoje. E a nossa mandala, para ela ser construída, ela precisa dos elementos gráficos. Então, quem escreveu, depois vai ter que dar uma procuradinha lá no Google Imagens para ver alguma coisa que se assemelhe. Aí eu vou eu vou mostrar os meus desenhos para explicar como que a gente constrói a mandala. Então, Ô, Renato, se você quiser tirar a música agora para poder ficar maiorzinho para as pessoas ligar, para as pessoas poderem ver melhor o desenho. Então, a minha primeira dor, como eu já disse, foi o Yaito, né? A mocha. Eu estou com a tela pequena, posso aumentar você? Pode. A mocha. Então, é aqui, ó. Aqui, esse daqui é o elemento que eu vou usar, o tubinho da mocha, tá? A segunda fase dolorida da minha vida foi no falecimento da minha avó materna, né? Meu pai e meu avô paterno, naquele momento, estavam brigados, né? E a gente não convivia com a família paterna, só com a materna. Então, a perda da minha avó mexeu muito comigo. E eu estava chorando, e eu tinha um primo mais velho que eu, ele veio e me abraçou. Na hora que ele me abraçou e pôs a cabeça assim no ombro dele para me acolher, eu olhei para o lado e eu vi a minha avó paterna que tinha ido para o velório. E o olhar que ela me olhou, sabe, assim, de julgamento. E assim, eu tinha parado de conviver com ela, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, e lá eu era adolescente. Então, ficou essa janela, a gente não conviveu. E o olhar dela de censura para o meu primo, que estava me abraçando, ficou gravado, né? Eu falei, nossa, né? Que maneira de da gente se reencontrar, né? Dela me julgando. Então, eu usei como elemento o olho dela. E a terceira parte, com certeza, foi a partida dos meus pais. E de verdade, eu não consegui desenhar essa parte. Na minha mandala eu tinha posto uma gota. E aí hoje, antes de começar, eu falei, não, eu tenho que desenhar alguma coisa, né? Senão, como é que eu vou mostrar? Então, eu fiz as duas nuvens, porque a gente tem certeza que eles se encontraram lá. E aí, graças a Deus, teve lado bom também, né? A primeira lembrança da minha vida foi da minha alegria, foi um cavalinho, que meu pai era muito pobre, na época que a gente era pequeno, e ele queria dar um presente, eu tinha 5 para 6 anos de Natal, e ele não tinha dinheiro, e ele foi num ferro velho, negócio da firma, e ele viu um cavalo, né, de metal, enferrujadinho. Ele comprou aquele cavalo, lixou, pintou e me deu. E esse cavalo, ele era americano, então quando você baixava assim o negocinho aqui do pezinho, sabe? Ele dava um passinho, ele andava de verdade. Então foi assim o melhor presente que a minha criança ganhou. A segunda fase profissional
Foi a minha volta por cima, né? Eu sou professora de surdos e, quando começou esse projeto em Guarulhos, eu fui para trabalhar nele porque eu já estava na escola e não tinha professor para o período da noite. Aí eu fui e falei, olha, eu já trabalho nessa escola à noite e estou fazendo a formação. Aí eles falaram, tudo bem, então já que a gente não está achando um professor habilitado, né, já formado, a gente vai autorizar em caráter excepcional você assumir essa sala, porque não tem outro professor. Aí deixaram. Então, eu fui designada sem estar habilitada naquela época, porque eu ainda estava fazendo a formação. E aí fizeram um concurso e eu não li edital direito, e no edital dizia que a pessoa tinha que estar formada. Então, eu passei em sexto lugar nesse concurso, não pude assumir uma sala que já era minha, porque eu não li o edital, né? Que se tivesse o edital aberto ainda, ele soltava uma errata e eu poderia concorrer, e aí, só que eu não vi, aí já tinha encerrado, eu não pude ficar com a sala. E aí chamaram todos os professores e ainda ficaram duas salas sem professor, uma de tarde e uma no intermediário, que era metade das 10 às 2. Aí você não conseguia trabalhar em duas escolas, né? E eu já trabalhava em duas naquela época. Então eu tinha que passar em primeiro para poder pegar a sala da tarde para poder voltar para a sala de surdos. E eu consegui, né? Eu passei em primeiro e aí eu fiz aqui a orelhinha dos surdos e o meu nome lá no Diário Oficial. E a terceira fase, com certeza, foi a minha descoberta como terapeuta. E assim, para mim, foi o encontro do meu propósito, né? Então, aqui estão os símbolos das coisas que eu trabalho, né? Os bonequinhos da constelação, o Ho'oponopono, esse é dos lemurianos, e o Teta Healing, que é a cachoeira. E aí, como vai funcionar? Naquele círculo que a gente dividiu em 6, este aqui, vocês vão fazer com calma, porque isso é trabalhoso, tá? Então, vai formar um conezinho, né? Uma casquinha de sorvete. Então, nessa casquinha de sorvete, tem que estar representado todas as partes, todas as 6 partes. Se vocês quiserem mais do que uma, pode pôr, pode anexar aqui, batendo reflexo. Então, ó, esse pedaço aqui é o da mocha. E aqui eu já emendei com o girassol do Ho'oponopono. Este quadradinho aqui, ó, é o pezinho do cavalinho, né? O negócio que fazia o cavalinho andar. Aqui o olho da minha avó me censurando e o óculos do meu avô. A gotinha da perda do meu pai. A orelhinha do surdo. E aqui é o caminho. Essa é a estrelinha, que também está lá nos meus ganhos. E aí, qual é o trabalho de construção da mandala? Naquele 1/6, vocês vão colocando o desenho. E aí, durante o dia, vocês colocam numa janela, que aí fica bem transparente, dá para enxergar, tá? E aí vocês desenham para formar a mandala, para depois colorir. Eu ainda estou forçando, né? Porque você faz um risquinho bem suave, depois você vai reforçando, para depois você pintar. Então, Meire, E esta é a mandala. Oi? você pegou 1/3 desse... Não, Espera só um pouquinho, está passando uma moto aqui, eu não estou escutando. Fala de novo, por favor. Você pegou 1/6 desse quadrado e desenhou Isso. um elemento de cada uma De cada daquelas 6 fase. partes, né? É. E aí depois
esse conezinho com esses elementos pintados, você foi reproduzindo o mesmo Reproduzir. desenho em cada É. sexta parte desse ciclo. Aqui, nesse caso, eu dei uma virada, ó, porque não ia ficar bonito aqui. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um assim e depois o outro eu fiz assim. Para poder fechar. Porque a mandala, na hora de pintar, ela tem que estar fechada. Se ela ficar com buraco, você não vai saber que cor você vai pintar. Então, ela tem que ter os fechamentos. E aí, depois você vai acrescentando para você fechar, para você poder colorir mais elementos. Tá. Para quem não tem a habilidade de desenhar, ela vai fazer isso com recortes daquelas Sim, ela imagens que ela pegou. pode sim. O importante é que aquela partezinha te lembre do que você viveu. Que ao você ver aquele pedacinho da sua mandala, você faça link. E isso representa para mim o pedalzinho do cavalinho. Isso representa para mim a gotinha da chuvinha dos meus pais terem falecido, entendeu? É. Para te fazer link, para quando você for olhando, você vai internalizando tudo isso. Aí a pergunta que não quer calar, né? Hum. Isso feito, quando eu olhar para essa mandala, eu vou estar vendo a minha vida. Sim, porque muitas vezes a gente fica preso naquilo que nos faltou, naquilo que nos doeu, e esquece de tantas outras coisas boas que nós vivemos, né? E esquece que a gente é um conjunto de tudo isso. Então, a intenção da mandala é isso, é mostrar, nos lembrar, né? Que nós somos o conjunto de tudo que nós vivemos, de bom e de ruim, de Você, alegria e de desafio. logicamente, não é obrigado a saber o que eu vou te perguntar, mas toda mandala, ela tem Hum, esse princípio de construção? não, não tem essa intenção. Tá. Essa é a nossa. A gente vai, cada um vai construir a sua. A maioria das mandalas é repetição e é feito eletronicamente, né? Põe-se lá os elementos e o computador que faz. O Danilo, quando ele deu essa oficina para a gente, ele pediu para a gente fazer desenhos aleatórios, assim, da nossa infância, alguma coisa assim, e pegar partes. Eu que quis fazer esse incremento de pôr da parte boa e da parte ruim, para a gente juntar e representar o nós hoje. Bom, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta para ela, mas a outra pergunta que eu iria te fazer, Miri, é assim, toda mandala, ela é repetição de 6 partes? Não, nem sempre. Pode ser 6, pode ser 8, pode ser 5, depende. Não tem necessidade. Eu fiz de 6 porque é 3 de cada, né? 3 do positivo. Eu sei que 4 ia ficar mais fácil para vocês na hora de dividir. Eu sei disso. Mas eu queria que fosse 3 e 3. E procurando me ajudar e ajudar quem está na mesma. Eu tenho, por exemplo, um caderno, um livro cheio de mandalas para serem coloridas. Livro que você Uhum. compra em qualquer livraria, né? E Sim, normalmente as pessoas compram para ter uma terapia, né? sim. Se eu escolher uma mandala dessa e pintar numa sexta parte dela, mentalizando todo esse exercício que você nos falou, né? Não consigo o mesmo efeito? Ao invés de eu criar o desenho, né, eu Eu te pintando uma... devolvo a pergunta. Vai ter o mesmo efeito para você fazer assim? Ok. Eu acho que se eu colocar uma música no estilo que você colocou, né, está num ambiente onde eu até faça uma pré-meditação, enfim, e na hora de pintar, eu mentalizar, então, cada uma dessas partes,
para mim, eu acho que daria, né? Isso não. Perfeito. Não tem certo, não tem errado. É o Uhum. que é significativo para cada um. Agora, uma coisa que pode ficar mais fácil, por conta do desenho, que eu sei que vocês têm um pouco mais de dificuldade, como eu, né, professor, desenha melhor. Além do mais, é do trabalho. O que vocês podem fazer? Recortar a figura. Suponhamos lá que vocês pegaram a florzinha, recorta a florzinha, e aí você monta, entendeu? Você repete a posição da florzinha. Recorta lá uma orelhinha, e aí você vai montando. Talvez fique mais fácil do que você fazer assim do jeito que eu fiz. Certo. Tá, e você não quer falar um pouquinho sobre o propósito? Travou, Renato. Repete, por favor, que você travou. Tá. Você não gostaria de falar um pouco conosco sobre o propósito e sobre todas essas crenças, na verdade, que a gente vai construindo no decorrer da vida, que foi o que levou você a propor esse exercício, né? Eu acho que Sim. seria legal você percorrer isso. O propósito, sem dúvida, é integrar cada uma dessas partes, né? Porque a gente é quem é graças a tudo isso. Então, ter o entendimento, o para quê, né? Que a Catiúcia sempre fala. O para quê que isso aconteceu na minha vida? O para quê que eu tive doente? Para que eu entendesse, olhasse para a dor do outro com maior cuidado, maior atenção, porque a gente só olha, só dá valor quando a gente sente na gente, né? E essas crenças que a gente carregava, né? De limitações, de censura, de julgamento, também, de alguma forma, contribuiu para a nossa formação. Por exemplo, num dos atendimentos, o rapaz que eu atendi, ele foi acusado injustamente de ter riscado o carro do professor. E por conta, ele era um aluno, bom aluno, por conta disso, o professor deu 0 para ele. E por conta desse 0, ele repetiu de ano. Aí ele contou para a mãe dele. A mãe dele foi lá para a escola para reclamar. E aí o diretor falou assim: olha, para você fazer alguma coisa, você tem que ir lá na capital, que era interior, né, na roça. É lá na capital, porque só lá que você vai poder fazer a documentação para poder reclassificar ele. E ela acabou não indo, por conta da dificuldade, não foi. Só que essa dor que ficou nele fez com que ele ficasse implacável contra a mentira. Então, ele não aceitava de maneira nenhuma que alguém mentisse para ele. E isso dificultou muito o relacionamento dele no trabalho. Porque se ele tivesse qualquer desconfiança, a pessoa para ele não prestava. Então, muitas vezes, muito do que a gente carrega e traz até hoje são coisas que lá na nossa infância a gente viveu. Por exemplo, eu vi um vídeo, não sei nem se eu cheguei a compartilhar, mas sabe aquela brincadeira que a gente vai e faz cosquinha na criança? E a criança ri, e aí você vai, faz mais cosquinha, a criança pede para parar e você continua a fazer. E aí a criança vai, né, se enrijecendo, porque aquilo não está mais prazeroso para ela. Porém, qual a mensagem que fica no subconsciente dela? Eu, como criança, devo deixar que o adulto se divirta. Porque se ele está gostando, ele é minha referência de amor e de carinho, eu tenho que aceitar. O que isso reflete no futuro? A criança pode ser abusada sem perceber, sem
se atentar, achando normal. Por quê? Porque ela incorporou que deve de deixar que o adulto tenha diversão, que o adulto se satisfaça. Entende? São coisas assim que se a gente for puxando, for escarafunchando, vai longe. E quanto mais a gente vai olhando, vai entendendo, falar, então foi por isso. Minha dor vem daqui. Isso que eu estou passando é em reflexo disso. As alergias, né? Que às vezes a pessoa desenvolve uma alergia. E muitas das vezes a gente começa a investigar, o gatilho foi numa situação que a criança estava comendo, sei lá, um chocolate, algo de ruim aconteceu. E aí ela associa chocolate com aquela coisa ruim, e aí ela começa a passar mal, a não aceitar bem, e aí vai. A nossa cabecinha aqui nos prega muitas peças. Uma coisa que eu percebi, olhando para as duas folhas, né? Olhando para os momentos tristes e para os bons momentos, é que tanto para o lado bom como para o lado não bom, alguns padrões se repetiram. Um padrão basicamente se repetiu. Isso é uma coisa muito pessoal minha, ou normalmente a conclusão ao olhar esse exercício é semelhante para todos? Para dizer a verdade, é a primeira vez que eu faço esse exercício. Esse exercício veio para mim na quinta-feira de madrugada. Então, a gente pode descobrir isso juntos. Se cada um quiser que eu ajude a olhar, que eu ajude a interpretar os desenhos, as mensagens que veio, podem me chamar no particular, a gente vai conversando. E aí, quem sabe mais para frente eu consiga te dar essa resposta, porque de verdade vocês são minha cobaia, minhas cobaias. Então, eu posso te dar já esse testemunho, né? Que olhando para as duas folhas, e eu nunca tinha me dado conta disso, né? Sim. Porque a gente é sempre muito incentivado a fazer exercícios semelhantes a esses, por exemplo, se olhando no espelho, né? Mas quando você pega e você traça, né, os pontos negativos e os positivos e tal, e olha para os dois, eu, pelo menos, vi que tinha algo que era um padrão, tipo assim, o que fizeram para mim, eu fiz para outros, vamos assim dizer, numa linguagem bem simples, né? Sanelva está colocando alguma coisa. Você não quer entrar no papo, Sanelva? Não dá para a gente conversar? Desculpa, travou aqui. Olha, o que eu, nesses meus 30 anos aí, né, de vivências, de terapias, que a gente percebe tudo se repete, sim. Inclusive, a Meire deve saber isso também, dos antepassados. Enquanto a lição não for aprendida integralmente, enquanto a gente não vê, sabe aquilo que a gente viu aqui no retiro? Ver é ser livre. Enquanto você não vê, não vivenciar integralmente essa dor, ela vai se repetir em toda a sua vida. E, inclusive, E em passa para os gerações... descendentes. Exatamente, inclusive em gerações futuras. Então, se você olhar, Renato, para a sua família, esse padrão que se repetiu, o seu pai passou por isso, o seu avô passou por isso, a sua mãe, enfim. Esse padrão, ele se repete até que você vivencie. Por isso que é tão importante a gente ver, a gente se conhecer e a gente entender por que está se repetindo. Isso é muito importante. Quando descobre o para quê,
Por Exato. exemplo, Porque tudo vou tem. dar um depoimento para vocês. Ó, um dos meus antepassados, na guerra, ele pegou corpos de pessoas que, né, já tinham morrido, jogou por cima dele e ficou lá quietinho. Os soldados dos inimigos vieram, achou que estava todo mundo morto, foram embora. Ele se salvou. Para minha família, aquilo era visto como um ato heróico. O cara foi esperto, ele conseguiu, né, sobreviver graças à esperteza dele. Botou lá as pessoas que tinham morrido por cima dele e passou por morto também. Só que o Mauro Abi, alguns de vocês conhecem, Mauro Abi, numa conversa que a gente tinha, que eu gostava muito, ele era brabo, mas eu gostava muito de conversar com ele. E numa dessas conversas que a gente estava tendo, lá na Liberdade, vendo aqueles negócios de samurai, sabe, aquelas armaduras de samurai, e eu contando para ele essa história, ele falou assim: então seu avô foi um covarde. Eu falei: como assim covarde? Onde se viu? Ele se finge de morto. Se ele fosse uma pessoa patriota mesmo, ele tinha morrido pelo Japão e não se escondido. Eu falei: uau, olha para isso, né? E aí você vai entendendo várias coisas que acontecem na minha família de coisas de não ter honra, de não honrar compromisso, não fazer, entendeu? É ressonância disso. E aí conversei lá, fiz meus exercícios, deixando lá com o meu antepassado, que era dele, falando que eu aprendi, né, que com certeza ele também, depois ele deve ter ficado lá com a consciência pesada dele também, e que eu aprendi que tá, a gente pode fazer as coisas para sobreviver, sim, mas também dando importância aos valores, né? O que realmente é importante. E aí, isso para mim é primordial. Muitas vezes, principalmente no trabalho, acontecem coisas, né, que cometo erro, faço algumas coisas que não era para ter sido feita, mas eu assumo, eu falo. Mas os colegas falam, mas para que você vai falar? Ninguém vai saber que foi você. Eu falei, mas eu sei, e eu não quero isso. Entende? Então, aí você muda a sua posição, você muda a sua maneira de agir, e isso reflete. A Natália encontrou no ônibus uma carteira uma vez, com um dinheiro, um documento, e ela falou: mãe, o que eu faço? Eu falei: minha filha, isso daí é de aposentadoria de alguém, né? Aí a gente fuçou lá, achou. E aí eu liguei para a pessoa, né, que tinha número de telefone anotado no papelzinho. Falei, olha, nós achamos, tal, e a mulher foi lá na escola buscar, porque eu fiquei com medo, né, de mandar a mulher em casa, não sabia quem era. Vai no meu trabalho, que está lá no meu trabalho. Aí ela foi lá na escola para buscar, ela quis dar um dinheirinho para minha filha, quando eu falei que tinha sido minha filha que encontrou. E eu falei, não é necessário, né, porque ela não fez mais do que o correto, o que era esperado, né? Mas o que os jovens fariam? Boa parte dos jovens. Pegava o dinheiro. Ninguém tá vendo. Olha para um lado, olha para o outro. Não tem ninguém. Entende? É isso. O Marcos estava de mão levantada. Depois ele tirou. Eu não sei se você ainda quer falar, Marcos. Oi, boa noite. Boa noite. É sobre é um filme que vi, não lembro do filme, nem. Uns monges tibetanos estavam fazendo mandala. Eu acho que é na Casa Branca. É um filme americano. Bom, aí eles fizeram aquelas mandalas com areias, né? Com pó. Eles são lindos assim, e depois eles desmancham a mandala. E essa mandala é uma coisa mais fixa, né? Não, não,
Não precisa queimar assim, por exemplo, fazer Vai mandala. do seu sentir. É, Se para é, você acha que queimando você vai estar fazendo o que é melhor, ok. Se você acha que você tem que colorir bem bonito, enquadrar e botar na parede do seu quarto para você sempre olhar, olha, eu sou o que sou, graças a tudo isso que eu vivi, ok. É o que for relevante, importante para você. É sua mandala, é a sua vida, tá certo. Tá né? bom. E essa da areia, eles fazem na areia que é para dar mesmo essa consciência de que nada é permanente, nada É. é eterno, tudo se vai. Ó, Obrigado, estão Marcos. falando aqui do círculo. Não, ó, no meu não ficou um círculo, ficou mais ou menos no meio. O círculo da panela, lá, a tampa da panela, é só mais ou menos para te dar um norte na hora de você riscar, tá bom? Foi o Mais alguém? E eu quero saber para vocês, foi bom, foi ruim, foi péssimo, eu não devo nunca mais fazer isso que não serviu para nada, ou foi legal, vocês sentiram? Gostaria de ouvir vocês. Alguém gostaria de responder a Meire? Eu A gostaria. Dalva está levantando a mãozinha lá. Pode falar, Dalva. Meire, eu quero, estou refletindo até agora. Vi, analisando as duas folhas, exatamente a vida da minha mãe. No momento de criança, no momento com os filhos, a postura que ela adotou, e no momento agora, eu na mesma posição e na mesma postura. Então, tá sim um momento de reflexão, quando você disse que retorna. Aí eu fui olhar, me veio a minha mãe, e eu fiz no início, no meio da idade, e agora, no momento presente, fazendo exatamente igual. Então, vem uma emoção muito forte de você querer saber por quê, para quê eu tenho que repetir uma coisa que foi dela, foi uma vida dela, por que que isso passou e por que que eu absorvi e estou exatamente igual, nas mesmas condições assim das vidas, sabe? Porque você julgou ela, não é Ou verdade? admirei? Não, eu admirei. Esse ponto que eu desenhei, que eu vejo ela, foi nos momentos de admiração. Bons. Ah, tá bom. Eu pensei que era nos Momentos, ruins. não, de admiração, da força. Então, ó, se for nos bons, é porque você se espelhou nela. Porque você quis ser tão boa quanto ela. Agora, se foram nos momentos ruins, é porque você julgou ela. Você se pôs maior do que ela. Não, Então, foram você. nos bons e eu não tinha Hum, essa consciência. Então, essa consciência veio agora. Nos bons, exatamente as decisões que ela tomou, e eu não tinha essa consciência que automaticamente eu tomei as mesmas posturas e as mesmas decisões, mas por admiração, não foram em pontos ruins, foi nos pontos ruins, a decisão que ela tomou, o que ela fez pelos filhos, e você vê você repetindo, mas boas, nas coisas boas, não foi então, quando é no lado bom, é porque você admirou, a sua criança admirou a postura dela e viu o que você deveria de fazer quando você estivesse na mesma situação, entendeu? Por isso que você está fazendo igual. Agora, quando for no momento ruim, no negativo, quando a gente. Sabe aquela história de pagar a língua? É isso, a gente paga a língua, porque a gente acaba cometendo os mesmos erros daquele que a gente julgou, daquele para quem a inconsciente. gente apontou o dedo.
Eu me senti, vi repetir, mas inconscientemente, E é tão sabe? bom, né, Dalva? Quando Quando a paramos gente agora para... percebe assim, eu sou igual a minha mãe, nossa. É emocionante. Olha, que maravilha. Mas obrigado. É uma emoção tão grande, foi uma coisa tão gostosa que valeu. Você queria saber se foi bom? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Obrigada. Bom, para nós encerrarmos, a Zaira está de mão levantada. Você consegue abrir sua tela, Zaira? Para que eu coloque você, ou você quer só falar com a tela, com a câmera fechada mesmo? Boa noite. Tá Não bom. abri a tela. Bom. Sempre são experiências positivas, eu avalio dessa forma. Mesmo que entrar em contato com aquilo que é negativo não é fácil, né? Porque a gente que trabalha com terapia, a gente lidar com a dor do outro não é fácil, mas lidar com a nossa dor não é confortável. E, assim, no início, quando você propôs a atividade, isso me incomodou um pouco. Talvez porque claro, acho que a gente tem essa dificuldade, mas além de não ter sido confortável, me incomodou um pouco. Mas eu falei, não, vamos fazer a atividade, vamos até o fim. Eu acabei saindo do encontro, depois eu consegui voltar. Mas algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, que algumas coisas que no momento de fazer o registro das fases de vida, uma coisa que foi muito positivo, sempre tive no esporte. E por que que eu entrei no esporte? Porque na minha casa não tinha diálogo. Então eu fui procurando caminhos para minha vida para que aquilo fizesse sentido e significado, né? E mesmo no meio do trajeto, na minha vida adulta, quando eu fiquei doente 2 vezes seguidas, hoje eu tive a oportunidade de voltar para o esporte. Então, assim, eu digo que o esporte esteve no início da minha vida e está ainda agora nesse momento, né? Mas por conta dessas situações difíceis que eu vivenciava dentro da minha casa, a falta de diálogo, a falta de entendimento. Então, meus pais não eram pessoas de explicar as coisas, de conversar, de dialogar. E onde que eu ia procurar as respostas? Fora de casa. Só que aí, assim, por um lado positivo, eu tive o esporte. Então, eu sempre gostei de esporte. E os meus professores, sabendo, talvez, né, conseguiram lidar com a minha necessidade, me incluíram no esporte, que era algo que me ajudava a entender as coisas. Então, eu acho que é importante a gente se dar conta, ter consciência do que nos bloqueia, do que nos acrescenta, do que faz a gente modificar o nosso olhar, até mesmo para a gente quebrar essas crenças que a gente vai construindo. Porque meu pai e minha mãe sabiam ser do jeito que eles eram, né? Então, assim, a gente não entende algumas coisas, a gente não aceita algumas coisas da postura dos outros, mas tudo é conhecimento, autoconhecimento, é entender como era na época deles, né? É aceitar essas limitações de cada um. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi, mesmo pelas coisas difíceis, pelas situações ruins, porque o que eu me tornei, né? Uma pessoa resiliente que busca conhecimento pelas minhas formações, né? Então, assim, essa proposta que você trouxe, foi muito positiva. E só tenho a agradecer.
e eu a você por ter voltado. Porque assim, quando a gente entra em contato com a nossa dor, é difícil. Eu não falei para você que eu não consegui desenhar que eu, na hora que eu estava ditando lá para o celular de manhã, a hora que eu acordei, eu falei que eu queria desenhar a passagem dos meus pais, porque foi muito sofrido para mim. Mas eu não desenhei. Eu fiz tudo o resto, mas essa parte estava em branco. Eu falei, como é que eu vou entrar na live com essa parte em branco? E aí eu me toquei que, quando eu desenhei na mandala, esse pedaço ficou oco. Aí eu falei, vou botar a gotinha aqui, né? Aí eu pus as gotinhas e eu falei, já sei. Então, essa gota vai significar a lágrima, né? Da partida deles e eu vou fazer. Mas Foi a isso. gente, ninguém tá pronto. Todo mundo entra semi-preparado. Então, se tinha alguma coisa pendente no seu, também me permite, mas no seu processo, qual de nós que está tudo pronto? Não é? Tem muita coisa pendente de todas as nossas histórias, né? É Mas é isso aí, né? verdade. Obrigado, viu, Zaida? Nada, nada. Obrigado. Obrigada. Meire, já são 10h06 e tem mais 2 pessoas para falar com você, tá? Tá bom. Eu vou passar para o Tadeu, depois a Alexia, e aí volta para você fazer o encerramento. E, Tá Alexia, bom. eu já vou te pedir, para a hora que você falar com a Meire, você já aproveitar e fazer o agradecimento em nome do grupo, tá bom? Então, Inês, por favor. Ó, Meire, posso dizer um pouco do que a Zaira falou, que para mim eu sou meio contra estar toda hora buscando dor, né, para ressignificar, porque eu acho que a gente tem que sublimar, a gente tem que estar acima, e essa compreensão que a gente tem, que a gente se apodera, né, de um conhecimento e coloca em prática, é que vai realmente ajudar a dissolver, né, essas dores, essas coisas que até então a gente não compreendia. Porque se você começa a compreender algo acima, você consegue entender o pequeno, porque a dor ela está no pequeno, está naquilo que ainda não tinha luz, né? Mas vendo o resultado final, principalmente da sua mandala, ficou bonito de você ver como, na verdade, você transforma uma dor numa coisa bela. Quando elas andam em conjunto, né, que você não tem nem tanto a dor e nem tanto, né, mas o conjunto da obra, né, que é o importante. Então, com certeza, você mostrando a mandala sua com pequenos detalhes, né, transformar em pequenos detalhes que depois podem se somar e formar uma harmonia. Foi o que eu vi na sua mandala. Não foi fácil fazer a minha, eu fiquei birrenta, igual aquela criança birrenta, ela voltou aqui firme e forte, porque não sabe desenhar, porque não sei o quê, né? Já ficou bufando. Então é isso. Agradeço demais, o insight foi muito bom, pode amadurecer, não é fácil e nem é rápido, né? Então, talvez amadurecer, mas que pode ser um elemento muito bonito. Para mim, hoje eu estou vendo como um estado de harmonia, né? Onde eu mesma posso estar harmônica com tudo que aconteceu, e acontece e acontecerá. Gratidão e parabéns. Obrigada. Oi, sou eu? Desculpa, eu não vi que Tadeu. o microfone estava fechado. Tadeu, por favor. Tadeu. Boa noite, Meire, boa noite a todos. Meire, eu achei muito legal essa prática, porque eu já fiz exercícios parecidos, né? Eu acho que todo mundo aqui já fez de alguma forma, mas cada vez que a gente faz, tem novos insights, né? A gente vai numa camada mais profunda. Aí me lembra que o Bert Hellinger, com 90 e poucos anos, ele ainda trabalhou uma questão com a mãe dele, fazendo, né,
Fechou. Então, e tudo bem? Cortou o finzinho do Bert Hellinger com a mãe, Então, aí você fechou o microfone. ele com 90 e poucos anos, acho que um ano antes dele morrer, ele fez um trabalho e ele ainda tinha o que trabalhar com a mãe dele. Então, tipo assim, ele que foi o criador, né, da constelação, todo o trabalho que ele fez, que ele desenvolveu. Então, quer dizer, se ele, que era o Bam Bam Bam, tinha isso para curar, você imagina a gente, né? Então, tipo assim, essa mandala, se a gente refazê-la, né, daqui a um ano, daqui 5, daqui 10, com certeza vai, né, ou amanhã mesmo, vai ter outras coisas para ser trabalhado. E me lembrou também que a gente tem que ter esse acolhimento do bom e do ruim. Então, me lembrou o Viktor Frankl, que ele é o criador, né, da logoterapia, e ele foi para um campo de concentração como que meio que espontâneo. Ele poderia ter o passaporte, ele poderia ter fugido, né? Mas ele não, ele resolveu, ele entrou no campo de concentração, ele tem um livro que chama Um Sentido para a Vida. Então, e foi, tipo assim, a contribuição dele para o universo, né? Foi o que ele fez de mais importante na vida dele, foi aquela vivência dele dentro do campo de concentração. Então, tipo assim, a gente tem que ter esse acolhimento que você fez na mandala, da parte boa e da parte ruim. A gente só quer o bem bom, né? A outra parte a gente quer jogar fora, quer descartar. Então, Embaixo do mas tapete. é uma oportunidade de curar aquilo na gente, e dentro da constelação também é uma forma de você curar você e curar o seu sistema. Então, se aquilo está em você, ela vem, né, já de outras gerações, chegou até você, e, tipo assim, tá aí nas suas mãos. Tipo assim, ó, Meire, se você curar isso em você, você vai curar né, toda a sua ancestralidade. Então, olha que bênção que você está tendo. Tudo bem, se você não der conta, também tudo bem, vai passar para, né, para o seu filho, para uma geração. Mas então era só esse comentário aí. Mas foi muito legal, muito bacana, gostei muito. Gratidão. Que bom. E essa história é muito forte, né, da questão do julgamento. Eu tive mais dificuldade de relacionamento com minha mãe, né? E numa das vivências que eu fiz, num dos cursos que eu fiz a volta para o útero. Eu era de uma gestação trigemelar, né? Nós éramos trigêmeos, que um deles era menino, né? E assim, eu tinha uma raiva, uma coisa, sabe assim, eu não conseguia gostar, demonstrar carinho pela minha mãe. E nessa vivência, eu vi o quanto eu fui injusta. Porque se eu estava culpando ela porque meus irmãos não nasceram, ela perdeu 2 filhos. A dor dela também era grande. Mesmo que ela não tivesse consciência, uma parte dela sabia que ela estava perdendo. Por que aí depois, na criação com a gente, ela deixava a gente sempre meio afastado? Porque ela não achava suficiente. Porque ela achava que ela não tinha competência. Ela dizia para nós que era porque ela tinha problema no coração e qualquer hora ela podia morrer. Só que eu sei que não era isso. Era reflexo dessa gestação, da minha gestação. E aí você vai indo, você vai tirando camadas de cebola, você vai entendendo e falando, uau, olha o quanto que eu fui injusta, né? O quanto para ela também foi dolorido. E é isso. Legal. Ale? Olá, boa noite a todos. Peço permissão para manter a minha câmera fechada. Estou com a aparência de peixe martelo. Foi profundo para mim essa experiência, mas eu precisava sim falar, né? Agradecer a egrégora pela vibração, primeiramente, e a você, Meire, por essa experiência. Porque colocar a vida numa mandala, né? Pelo incentivo que você deu de dar forma através dos símbolos, dos meus erros, dos meus acertos. E o que eu vejo hoje é a oportunidade que eu tenho em colorir, né? Colorir o que é externo e depois eu também poder colorir o que é interno, né? As minhas fases e as minhas faces. Muito obrigada. Imensa gratidão. Obrigada mesmo.
É isso mesmo. Eu quero ver essas mandalas bem coloridas, bem lindas, porque todos nós somos lindos, maravilhosos. Obrigada de Gratidão a coração. cada um. Meire, eu particularmente, né, acompanhei um pouco dessa fase entre a egrégora da Cláudia e a mudança toda que você fez, e eu acho que o universo queria que fosse assim, né? Te dando aqui a opinião de quem está facilitando esses grupos, né? Eu achei fantástico. Eu acredito que, com o tempo, você vai encontrando um formato de que... Porque não coube, né? O tempo não coube. Tanto é que Não dava. eu separei os lápis de cor que você pediu, tudo, né? Enfim, e não ia dar. A gente precisava de uma egrégora de 4 horas, né, para conseguir fazer tudo. Mas eu acho que a parte emocional você atingiu. Eu vi depoimentos de profunda emoção, eu fiquei muito emocionado, você se emocionou, e acho que num encontro de almas como esse aqui, o emocional é fundamental, né? Foi a primeira vez que alguém teve a ousadia de propor uma prática, né, assim como você fez. Então, eu acho que certamente você vai encontrar ainda formatos mais apropriados, né, para uma reunião mais curta assim, enfim. Mas meus parabéns pela rapidez até que você criou isso tudo em função da provocação da Cláudia, né? Dizendo: eu não vou deixar você nessa tua zona de conforto, eu vou te arrumar, né, trabalho. E você teve grande mérito. Muito obrigado mesmo, viu? Na verdade, a Cláudia me deu foi um presente. Eu entendi, né, que de agora em diante, para as próximas egrégoras, se porventura eu vier fazer, eu não vou mais pelo racional. Aquela da mulher foi bem racional, bem a Meire professora, indo e pesquisando e juntando, bem frio, né? E essa egrégora que eu tinha planejado ia ser um pouco parecida com aquela, com coisas pontuais. E graças a essa sacudida que eu levei, eu me conectei ainda mais com a minha espiritualidade, com os meus mentores, e aí agora, daqui para frente, mais do que nunca, é aceitando, confiando e seguindo Aí, com a ó, ajuda de vocês. nós estamos todos de acordo, viu? Todos ligados pelo coração, acordados. Maravilhoso, Meire. Gratidão. E quando a gente vê que é 10h20 da noite e ainda a gente tem 27 janelinhas aí clicadas, né? Isso é um resultado maravilhoso para esse grupo maravilhoso. Você compartilhe, Meire, o que você quiser no dia de amanhã sobre essa noite de hoje. Eu vou colocar aquele teu videozinho para quem ainda for praticar, né? Fazer a mandala. Lembro vocês, então, que no dia 30, domingo, 30 de julho, nós faremos um passeio lá no Solo Sagrado, e aí a ideia é que a gente possa, inclusive, fazer uma reuniãozinha da egrégora lá. Amanhã também estou colocando os detalhes para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Uma noite de luz. Dizem que vai esfriar de hoje para amanhã, então preparem os cobertores. Meire, gratidão de coração, viu? Eu é que agradeço. Tchau, gente. Uma boa noite para todos. Peraí, amor, tá aqui. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Gratidão, Meire, gratidão, boa Meire. noite, gratidão. Boa noite. Gratidão a todos. Boa noite. Minha Boa mandala noite, ficou boa noite. estranha. Não tem desenho, só escrita.
Depois vocês façam o desenho. Eu quero ver tudo bem colorido, bem lindo. Eu não sei o que fazer com ele, porque, olha, só tem escrito. Tem que arrumar desenho. Isso, pesquisa na internet, faça aí os desenhos. Tá, Bem lindo. vamos fazer. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada.